Queridos irmãos e irmãs, vivemos esta novena em preparação para a festa, solenidade de Pentecostes, coroamento da Páscoa, grande dom do Cristo ressuscitado, o Espírito Santo, e semana de oração pela unidade dos cristãos. E meditamos no capítulo 17 do Evangelho de João, que é uma conclusão do discurso de despedida de Jesus, do seu testamento espiritual. É um texto belíssimo que nós já começamos a meditar nesta semana e hoje mais uma parte. É um texto perpassado de amor. Jesus passou por esse mundo fazendo bem, chamou os 12 que escolheu dentre aqueles que ouviam a sua palavra depois de uma noite de oração, chamou os que ele quis. Eles acompanharam Jesus de perto, nas palavras, nas andanças de Jesus, nos sinais que ele realizou. Jesus falou para eles de um reino de Deus. Falou de um Deus que é Pai. Falou de um mundo novo, marcado pela fraternidade, pela simplicidade, pelo despojamento, pela confiança em Deus. Ele deu a conhecer aos seus discípulos o nome de Deus, Pai. Pai de amor. Jesus falou do Pai e Jesus falou do reino. Agora, neste final, em que Jesus se despede dos seus discípulos, porque volta para o Pai, ele se dirige ao Pai com esta oração que nós chamamos de sacerdotal, porque ele intercede por nós. Pai Santo, guarda-os em teu nome. É uma oração cheia de amor. Ele está se dirigindo ao Pai, mas pedindo por nós, pelos discípulos de ontem e pelos discípulos de hoje. Pai, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então nós vemos o fundamento da unidade. Estamos, como eu disse, na semana de oração pela unidade dos cristãos. Não é um mero cálculo, vamos nos unir porque assim vai ser melhor. Não, vamos nos unir porque é bom. Não é só isso não. O fundamento dessa unidade é a própria relação entre o Pai e o Filho, a comunhão entre o Pai e o Filho. Pai, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, o Pai e o Filho e o Espírito. Acabamos de rezar aqui às 18 horas, como temos feito, a novena de Pentecostes, dentro dessa semana de oração pela unidade, pedindo que sejamos um do Espírito. Então é a própria relação de comunhão trinitária que nos convida à unidade. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. E ele pede para que a gente persevere. Agora que vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que tenham em si a minha alegria plenamente realizada, essa alegria que vem do Espírito. Eu lhes dei a tua palavra. Jesus também mostra o realismo. O mundo rejeita a palavra. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Mas Jesus não pede que nós, discípulos, sejamos pessoas que fugimos do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Dom Luciano, servo de Deus, tinha uma oração em que ele dizia assim: Senhor, não vos peço, não vos pedimos que nos livreis das provações, mas para que nos deis a força para enfrentá-las em bem da igreja. A alegria de servir é a nossa maior consolação
dizia essa oração de Dom Luciano. Então não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Então nós somos enviados em missão. Nós não somos um clube fechado, uma igreja ensimesmada, mas uma igreja enviada. Como gosta de dizer o Papa Francisco, uma igreja em saída missionária. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. E o último versículo de hoje: eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. O que é isso que Jesus está dizendo? Eu me consagro por eles. Como é que ele se consagra por nós? Ali, através da cruz. Ele se consagra, ele está despedindo, ele vai para a paixão. Ele está mostrando o sentido sacrificial da sua paixão, da sua morte. Quer dizer, eu dou a minha vida por eles, né? Para que eles também possam dar a vida pela verdade. Essa verdade que não é uma teoria, mas é uma pessoa. É o amor de Deus revelado a nós através da encarnação, vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Um bom exemplo disso nós temos na primeira leitura, hoje tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, continuação de outro discurso de despedida de Paulo. O discurso de despedida de Jesus tem um tom calmo, sereno. O discurso de despedida de Paulo assume uma coloração dramática. É a segunda parte, ontem já ouvimos uma primeira parte. Paulo disse aos anciãos da igreja de Éfeso: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Vejam como Paulo tem uma noção altíssima da missão. Ele está se despedindo daqueles que ele constituiu como pastores. E ele faz uma evocação à Santíssima Trindade. Não é uma transmissão de cargo, né? Nós estamos acostumados com o mundo da política, com o mundo da organização social. Bom, eu terminei o meu mandato, agora eu passo para o outro. Então eu faço um discurso, lembro do que eu fiz, lembro do que vai continuar. Vejam que não é assim. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas para pastorear a igreja de Deus, isto é, a igreja do Pai, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Olha, nós estamos envolvidos na missão da Santíssima Trindade. Ele está dizendo, a responsabilidade de vocês é essa, é a continuação dessa obra. O Espírito Santo colocou vocês com essa missão de pastorear a igreja que não é nossa, é do Pai, e adquirida com o sangue do Filho. E depois, bem realista, assim como Jesus disse que os seus discípulos eram rejeitados pelo mundo, Paulo diz, eu sei que quando eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas que arrastarão discípulos atrás de si. O realismo de Paulo. Por isso estais sempre atentos. Lembrai-vos que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Paulo chama a atenção para o testemunho que ele deu. Agora, vejam, se fosse uma transmissão de poder, ele estava, agora estou entregando para vocês aqui, estão aqui os meus livros, minhas mensagens, não, entrego-vos a Deus e a mensagem de sua graça, que tem poder para edificar a herança a todos que foram santificados. Ele não falou, lembre de tudo que eu preguei, não, eu entrego vocês a Deus. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém, vós bem sabeis que essas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Paulo teve uma presença despojada. Em tudo vos mostrei que trabalhando deste modo se deve ajudar os fracos. Paulo fez a opção pelos pobres, ajudar os fracos,
recordando as palavras do Senhor Jesus que disse, veja como ele resume a vida de Jesus: há mais alegria em dar do que em receber. Tudo o contrário que o mundo fala. O mundo diz que a alegria é quando eu tenho poder, quando eu tenho riqueza, quando eu tenho prazer. Aqui ele falou, resumindo numa frase, há mais, recordando as palavras do Senhor Jesus, como dizia Dom Luciano, devia ser uma coisa que Jesus falava toda hora, mesmo que não seja com essas palavras. Recordando as palavras do Senhor Jesus, há mais alegria em dar do que em receber. Tendo dito isso, ele se ajoelha e reza, né? Então vejam, uma confiança, ele entrega aqueles que estão à frente da igreja a palavra. Não entrega o que ele fez a eles, mas entrega eles a Deus, né? A sua mensagem. Então vem, todos se prorromperam num grande pranto, lançando-se ao pescoço de Paulo e o beijavam aflitos, porque por ele haver dito que não veriam mais o seu rosto. É uma despedida, né? Mas é uma despedida em que está por trás a entrega ao Senhor. Meus queridos irmãos, semana de Pentecostes, preparando para a solenidade de Pentecostes, oração pela unidade. Abramos nossos corações ao Espírito Santo, que Ele nos dê a graça de aprofundarmos sempre mais no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para percebermos que participamos de uma história de amor, que nós descobramos esse segredo da vida, há mais alegria em dar do que em receber, que nós sejamos um, como o Pai e o Filho e o Espírito são um, que vivamos na fraternidade, no diálogo, na derrubada dos muros, na construção das pontes, na vivência do amor fraterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.